capítulo número 12, versículos 23 e 24. João 12, 23 e 24. E como eu havia prometido, vamos concluir hoje o tema Páscoa. Falar um pouco acerca da Páscoa. Há 8 dias falámos do Cordeiro. Na quinta-feira falámos um bocadinho também acerca da Páscoa no culto. E concluímos este tema hoje. É um tema muito importante, amados irmãos, muito importante. E temos que dar o devido valor. Páscoa, ressurreição, é sem dúvida, amados irmãos, a esperança cristã, a nossa esperança. Diz assim a Santa Palavra do Senhor, João 12, 23 e 24. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém, amados irmãos? Glória a Jesus. Assim como o Natal, a Páscoa, infelizmente é aproveitada para um consumismo maior. Vende-se mais chocolates, não é? E assim como no Natal é desvirtuada a essência da festa natalícia, também na Páscoa, infelizmente, é desvirtuada a essência desta festa. Muitos aproveitam para tirar umas mini-férias, comer melhor, vestir uma roupa melhor, comprar qualquer coisa. Enfim, o consumismo oportunista habitual. Mas como o Natal, que tem um significado tremendo, ou seja, o nascimento de Jesus, nascimento fala de nascimento, não é? A Páscoa refere à morte de Jesus. Portanto, a Páscoa, ela fala de morte. Mas, amados irmãos, a Páscoa fala também de ressuscitar, tornar a ter vida. E, amado, Jesus foi a primícia de Deus na ressurreição, e esta vitória de Cristo sobre a morte dá lugar à esperança cristã. Esta é a nossa esperança. É claro que nós gostamos de nos encontrar, gostamos de ter comunhão uns com os outros, gostamos de trabalhar na obra do Senhor, é algo que nos dá paz, é prazeroso. Mas, amados irmãos, a verdadeira esperança é sabermos que um dia, quando tombarmos, ressuscitaremos. E essa garantia foi-nos dada por Cristo, porque Ele venceu e Ele ressuscitou. Seria uma história bonita de amor, mas realmente terminaria. Mas a nossa história ainda não terminou. Eu creio mesmo que mal começou. Amém, igreja? Mal começou. Acreditamos pela fé que assim como Jesus ressuscitou, também os que morrerem nele ressuscitarão e estarão junto dele eternamente. Todos aqueles que morrerem com o seu nome escrito no livro da vida, como o nosso irmão já falou e bem, todos aqueles que tiverem o selo do Espírito Santo, eles estão selados, têm o caminho, têm a direção, o caminho para a sua casa, que é a pátria celeste que nos espera, o lugar que Cristo nos foi preparar, as moradas maravilhosas que Ele nos foi preparar. Amém, amados irmãos? Glória a Jesus. Os versos que nós lemos, estes 2 versos iniciais, mostram-nos lições maravilhosas. Jesus fala que era chegado o tempo. Sempre quiseram apanhar Jesus, mas nunca o conseguiram. Houve uma vontade de o matar, um projeto de o matar. Sempre
isso aconteceu, mas nunca o conseguiram. A morte de Jesus foi voluntária, ou seja, ele se entregou a si mesmo no tempo determinado por Deus. Amém, amados irmãos? Há um tempo determinado por Deus e esse tempo ninguém pode se opor. Quando Deus diz que é agora, que é chegado o tempo, é agora. Deus também pode dizer ainda não é chegado o tempo. E quando Deus diz ainda não é chegado o tempo, não vale a pena pressas. A Bíblia fala mesmo que quem crê não se apresse, mas há um momento em que é chegado o tempo. E o versículo que nós lemos diz isso mesmo. É chegada a hora, é chegado o tempo, é chegado o momento em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E amados, o verso 24 nos explica qual era a glória de Jesus ao morrer. Que glória há numa morte. Quando nós olhamos para um cadáver, infelizmente eu vi tantos quando trabalhei no hospital de Torres Novas, que glória há. Há economia, há até uma vergonha, ninguém gosta de estar junto a um cadáver. Não há glória, mas a Bíblia fala que sim, que havia uma glória na morte de Jesus. E o verso 24 nos explica isso. O grão de trigo, quando morre, tem glória, tem propósito. Ou seja, um grão de trigo morre para que nasça muito fruto através dele. Se o grão de trigo ficar em cima da terra e não morrer, não nasce fruto nele. Então há glória na morte do grão de trigo. E amados irmãos, o Senhor Jesus fez esta comparação simples, mas que nos abre o entendimento. Jesus morreu como um grão de trigo, para que nascesse muito fruto, ou seja, nascesse a igreja do Senhor. Amém, amados irmãos? E a igreja é a glória a que Jesus se refere. Os irmãos estão a entender? Nós somos, aleluia, motivo de glória para Jesus, porque Ele morreu para que nós pudéssemos nascer. Um dia Paulo disse que também não se importava de se desgastar, ou seja, morrer aos poucos na carne, porque os filhos espirituais que ele tinha eram a sua glória. E ele dizia com toda a propriedade: vocês são a minha glória. Eu não procuro outra glória. Não procuro glória em honras humanas. Eu não procuro glória em status da sociedade. A glória que eu procuro é fazer filhos espirituais. Amém, igreja? Amém. Quando tu és usado por Deus para que haja fruto através da tua vida, há alegria nos céus. Há uma grande alegria nos céus. E há glória, muita glória para Jesus. Nada traz mais glória para o homem do que glorificar Jesus seguindo o seu exemplo. O exemplo de entrega, o exemplo de serviço para o reino. Nós queremos glorificar Jesus através da nossa vida. Amém. Temos que morrer para que haja nascimento. Amém, igreja? Reparem que Paulo, quando foi advertido de que em Jerusalém seria preso, iriam maniatar o seu corpo, o iriam chicotear, ele iria sofrer, os irmãos choravam, agarrados ao pescoço dele, dizendo: não vás, não, eu vou. E
não aflijam mais, não digam mais isso, porque eu estou preparado não só a sofrer pelo Evangelho, mas também a morrer por Cristo. Amém, amados irmãos? Paulo, ele diz que se ia desgastando aos poucos, mas à medida que Paulo se ia desgastando, o fruto ia aparecendo, as igrejas iam aparecendo, os irmãos iam aparecendo, o fruto que ele deixou, o legado que ele deixou, que glória que ele deixou para Cristo, e o seu trabalho para Cristo era a sua glória. Glória a Jesus. Amados irmãos, a festa da Páscoa, também conhecida pelos israelitas como a festa dos pães asmos, ela foi instituída por Deus no Monte Sinai para que o povo pudesse lembrar de algumas coisas. A morte dos primogênitos egípcios, a 10ª praga. Amados irmãos, foi aflitivo, foi um momento da história bíblica de grande horror, mas foi necessário, assim Deus o permitiu, para que finalmente Faraó deixasse o povo sair, e eles tinham que se lembrar disto. Na sua liberdade houve também sofrimento. Eles tinham que se lembrar a forma que Deus usou para poupar os primogênitos israelitas, ou todos aqueles que obedecessem à ordem do Senhor, e a forma era matarem um cordeiro e através do sangue do cordeiro espargirem os umbrais da porta. Eles tinham que se lembrar a saída do cativeiro do Egito, o que eles sofreram lá no Egito, tinham que ter isso em mente. Amados irmãos, e o termo Páscoa no hebraico significa pular por cima ou poupar. Todos aqueles que pela obediência à ordem do Senhor, que era sangue nos umbrais da porta, o anjo olhava e passava e poupava aquele primogênito daquela casa, não só o ser vivo, mas também os animais. Todos os primogênitos, eles morriam, amados irmãos. Glória ao Senhor. Moisés avisou o povo, depois desta última praga, a 10ª, para se preparar, porque a sua saída estava iminente. Houve um momento, amados irmãos, em que talvez o povo pensasse, mas mesmo na 10ª praga, será que é desta que saímos? Será que temos mesmo liberdade? Será que vai acontecer mesmo? Mas a seguir à 10ª praga, Moisés disse: agora é sério, é iminente, a qualquer momento vocês vão sair. Amados irmãos, o povo tinha que matar um cordeiro sem defeito, procurar um cordeiro sem defeito, assá-lo por inteiro, sem partir nenhum osso, sem quebrar nenhum osso. E aqui vemos já, amados irmãos, figurativo de Jesus Cristo, este Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E nós sabemos, através da história bíblica, que quando Jesus foi crucificado, outros dois foram crucificados ao lado dele, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo, e ambos partiram-lhe as pernas. Mas quando foram para fazer isso ao Senhor, disseram: não, ele já está morto. E então furaram o seu lado, de onde saiu água e sangue. Nenhum osso do Senhor foi quebrado, porque Deus não o permitiu. Amados irmãos, Jesus teve um sofrimento horrível, mas tudo é doseado por Deus. Nós não vamos sofrer além daquilo que é a permissão de Deus. Deus sabe também a nossa capacidade de suportar, amados irmãos. E a Bíblia fala que com a prova vem também o escape. Amém, igreja? Deus dá o escape.
Eu acredito que nós estamos aqui, qualquer um de nós que está aqui, só estamos aqui porque o Senhor várias vezes tem dado escape à nossa vida. Posso ouvir um amém da igreja? Ai, se não for ao Senhor, no meio de tanta tribulação, no meio de tanta luta, no meio de tanta prova, ai, se não for ao Senhor nos dar o escape, há quanto tempo já nos teriam engolido vivos? Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor nos tem dado sempre o escape. E às vezes, no momento em que parece que já não há mais solução, o Senhor dá o escape. E amados, Deus não permitiu. Jesus sofreu muito. Sofreu muito. E nós, aqui na pecinha, no domingo passado, nós vimos o Joãozinho a fazer de soldado com aquele azorrague, não é? Saltava a carne do Senhor. O Senhor sofreu bastante, mas nenhum osso foi quebrado, porque Deus não permitiu. Satanás só vai até onde Deus permite. Ponto. Aleluia. Glória a Jesus. Amados irmãos, parte do sangue era para ser espargido sobre as ombreiras da porta, e este sangue também apontava para o meio de salvação do povo. E